rapaziada! Estamos de volta com o Chuteira Preta Podcast. Ficamos aí uma semana longe dos microfones, por motivos de força maior. Bem maior. Entre os quais meu aniversário, que aconteceu na terça-feira, dia 19 de setembro. Mas a gente está de volta com muitas novidades. E pelo que eu tô vendo aqui, temos um convidado gremista, o que é um escândalo. Agora, né? Porque sou torcedor do Internacional. Meu carinho, meu abraço a todos vocês que estão acompanhando o Vaga aqui no Chuteira Preta Podcast. Vamos, Inter! E vamos falar, claro, de laterais. João Paulo Fontoura, os laterais brasileiros. O lateral brasileiro era uma instituição nos anos 80, 90 e 2000. Capaz de marcar, apoiar, cruzar, chutar a gol, cobrar falta e, de quebra, quando era bom demais, brilhar no meio-campo. Hoje, a coisa mudou. Por que não se faz mais lateral tipicamente brasileiro? Neste episódio, vamos chorar, relembrando de jogadores que hoje seriam titulares absolutos da seleção brasileira. Que saudade dos nossos laterais. Com o convidado especial, o jornalista Gonçalo Cirne e Lima. Fala, Gonça! E aí, gurizada, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui no Chuteira Preta Podcast. Você que talvez... É o primeiro fardado, né? E talvez seja hoje... Com essas cores. Eu sou o primeiro fardado. Com essas cores. E talvez seja o nosso ouvinte, teleouvinte, sim, mais assíduo e mais fã do Chuteira Preta Podcast. E o único até hoje que entrou ao vivo num programa gravado. Exatamente. Parece que estava sabendo o que estava acontecendo. É verdade. Fala, Gonça. E aí, gurizada, tudo bem? Cara, o Guimarães ainda teve a cara de pau de me mandar mensagem me convidando, pedindo um favor, tá? De sacanagem, né? É uma convocação pra ti, né? Pô, eu tô sempre vendo os amigos. Essa camisa do Grêmio, manga longa, muito bonita por sinal, feita pela Pênalti. 93, né? É de 1993. O lateral esquerdo era Lira? Não. Eduardo. Nós vamos falar dele, Eduardo. Eduardo do Bigode. Ao Carlos Guimarães, que... Idade do Eduardo? No Grêmio chegou com 32, 33... Na ficha. Aparência 64. Exatamente. O cara quando tá com o bigode grisalha, porque já foi. Nós temos aqui várias camisas de times de futebol do Brasil, de Santa Catarina aqui, da Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, mais uma do Tricolor, de um dos grandes laterais que eu vi jogar com a camisa do Grêmio. E... no Flamengo, como o Flamengo tinha lateral esquerdo bom também, Palmeiras também... Muitos laterais. Essa aqui, ela é lateral? Deixa eu ver. Essa é uma homenagem. Deixa eu ver. É um vigarista. Ele adora. É de lateral, é número 6. Olha ali, ó. Opa! Veste aí, Vaguinha. O maior centroavante que o Brasil já formou. Viola. Grande Viola. Jogou no Brusque de Santa Catarina. Galera, o negócio é o seguinte. A gente está sem Carlos Guimarães, porque na data da gravação, o Brasil está em campo no seu último amistoso contra a Tunísia. Da Copa do Mundo do Catar, e Carlos Guimarães está comentando na Rádio Guaíba. Por isso a gente trouxe um substituto, que é Gonçalo Cirne Lima. Muito melhor, né? Difícil, né, cara? Muita gente, e a gente vai começar hoje o programa pela capa de trás. Isto. Pela contracapa. Isto. Porque muita gente mandou e-mail pro Chuteira Preta Podcast perguntando o que aconteceu, por que vocês não valorizam mais a audiência. Então hoje nós vamos começar valorizando a audiência para Viva Mais Vida. Se tu pratica esportes e quer ter o melhor smartwatch Garmin, o Viva Mais Vida é o lugar para tu adquirir o teu. Lá no Instagram, o melhor relógio do mundo para a prática esportiva. Entra lá, Viva Mais Vida no Instagram, chama o Daniel no direct e ainda pede conselhos sobre tênis esportivos, para corrida e para passeio também. Viva Mais Vida patrocina o Cartão Verde, a hora do fax, da audiência do fax no Chuteira Preta Podcast. JP? Quero te dizer que hoje chegou o meu tênis, tá? Encomenda. Segundo o Daniel, eu encomendei... Passeio ou corrida? Corrida. Não mente pra nós. Não, aí quem vai ter que responder é o meu irmão, que é um presente pro meu irmão que tá na escuta, é o José Pedro. Ah, entendi. Tá? Vamos ver. Né? Segundo o Daniel, eu escolhi um modelo muito diferente do que ele está acostumado a vender. Puxa, que legal, professor. Mas, enfim, vamos lá. Eduardo Casagrande. E o episódio de semana passada, o Jones Galon não teve programa. Bom, o Wagner
deu só uma pincelada, a gente tem que ser justo com a nossa audiência aqui. O que acontece é que o Wagner fez um evento da qual eu tive a honra de comparecer, um evento muito bem organizado e bem executado, que o Wagner revelou o que, por uma surpresa de 0 pessoas, era o time dele, é o time dele, né? E foi Olha que bastante gente se enganou. Teve amigo teu que deu com os burros na água lá, porque eu vi uns caras meio... Tem uns caras meio bravos, eu vi na hora. Teve um pessoal aí que me conhecia há pouco tempo, que foi fardadinho de igreja. Tinha te conhecido no dia anterior, amigo. Te conheceram no dia anterior. E aí, gurizada, o seguinte, deu perda total no Vaguinho, que é totalmente compreensível, e aí nós tivemos que dar uma semana... 48 horas de perda total. Tava liquidado. 42 anos completados, né, Vaguinho? 42 anos. E aí eu entendo que o treino regenerativo tem que ser no mínimo de 40. Exatamente. Né? Então, por isso está pijama respondido. training. Pijama training. O Vitor Pistoia, uma sugestão do tópico é debater com o Juremir Machado. Essa mensagem é para o Carlos Guimarães, que hoje não está aqui, quem eram os treinadores neotáticos da década de 80 e 90. Abraço cheio de mullets. Vico, perdão. Boa discussão, me dá a impressão de estarem com pressa, viu? Talvez seja por tua causa que a gente está lendo os recados hoje, meu caro Vico. Parece que querem terminar logo, é que a gente tem um tempo para cumprir aqui, né? E tempo é dinheiro. E o único que tem dinheiro aqui é o Vaguinha. É verdade. É importante ter pauta, mas uma curva de vez em quando faz bem. Esse aqui é adepto do dar uma curva. Tamo junto, cara. Pedro Lucas, da cidade de Turvo, Santa Catarina. Turvo. Essa cidade existe. Tá? Emissoras. Posso ler o que tá escrito? Eu vou ler na íntegra, tá, ô Gonçalo? Vai lá, Vai. toca a ficha. Quem diria que um integrante, 2 pontos, letra A, que tem como ídolo o Leandro Machado, letra B, que cita o Tafarel em todos os programas, independentemente do tema, letra C, que não se conforma com a ida do Maurício e do Nilson para o Grêmio, seria colorado. Nossa, eu estou pasmo. Nasceu em 1980. Deve ter chorado muito no banho nos anos 90. Nossa senhora, matou a charada. Mas é de ti que ele tá falando? Eu acho que sim, tá. eu acho que sim. Cara, nós vamos fazer um programa só sobre Maurício e Nilson no Grêmio 1 ano depois do Grenal do século. Mas deixar só vocês três aí. Vaguinha, Pelo amor de Deus, velho. Que os caras estão de brincadeira sabe quando é comigo. que eu matei? Quando é que eu descobri o teu time? Que eu não sabia, né? Eu te conheço há 10 anos, mas eu não sabia. Não sabia. Quando tu disse que o Reginaldo era o 10 do Cassiá Carpes do Inter. Aliás, naquele Grenal que foi a abertura do Brasileiro de 98, 1998. ninguém lembra disso, nem o Guimarães Denilson lembrava disso. Cruzou, Denilson lateral direito, bom lateral. Careca. Christian E o Christian bateu de prima. O Cassiá escalou Reginaldo, ex-Paraná Clube, que era um volante truculento, com a 10 no meio campo do Inter como terceiro homem. E aproveitar a memória desse rapaz aqui, qual foi a substituição do professor Edinho no intervalo do jogo? Danlan Bamendi? No lugar de quem? Ah, não me lembro. Ronaldinho Gaúcho. E saiu pelo ônibus da delegação? Tinha uma outra viatura, podia sair numa outra viatura, né? Que coisa maravilhosa. Mas enfim. Gin Carboneira. Lembro na minha infância, no álbum do Brasileirão, tinha o Ademir Maria no gol do Inter. E a minha mãe achava ele lindo. Que fase. Abraço, gurizada. Ótimo podcast. Bonito Ademir Maria. É. Bonito mesmo. O Eric Paim, papo de você sobre o Rockenbach, que saiu camisa 8 do Inter e voltou para o Grêmio como um 5. Rende um bom programa, hein? Os camisas 8 do futebol brasileiro que viraram 5. Boa pauta, bruxo. Boa, bruxo. Tem vários. Sandro Frederico, excelente programa. O grupo conseguiu manter o nível mesmo sem o Jeremias Werneck. Nem lembrava que o Jeremias participava Eu também daqui. não. O bordão, pouca gente lembra, é maravilhoso. Então fica esperto, Sandro, que na sequência do programa ele vai voltar com tudo. E o Vaguinha, falando da troca do Maurício e do Nilson do Inter para o Grêmio, teve uma atuação sensacional. Ele não teve atuação, foi verídico, não teve atuação. Foi eu mesmo. Tá? Esse aqui eu não sei quem é, eu tenho vários suspeitos. RBS, Admin e Piranga. Que coisa maravilhosa. É uns bandidos. Só tem bandido. Pensei que o recado do início do programa passado era para o Jeremias. Não era. Dá uma conferida nas redes sociais que tu vai ver aí, vai descobrir. Rodrigo Link, faltou citar o Gavilã, que jogou direitinho nos dois. Gavilã, eu sei que o Wagner não gosta, o Gavilã foi contratado pelo presidente Fernando Carvalho como 10 do Newcastle e terminou de número 2 do Inter. E quando precisava jogar com a tricolor, teve problema, não jogou direitinho. O Gavilã era Vamos lembrar cara disso. esforçado. Era um camisa, assim, não poderia passar do 8, tá? No máximo. Usou a 10. Voluntário. Usou a 2. É. Gavilão é inciso, Vaguinha. Não tem nem comparação. Não vamos tirar o homem do sério. Não tem nem comparação. Estamos terminando aqui. Rafael Dias, muito bom programa. Um adendo no caso do Maurício, pois ele voltou para o Colorado em 92 para vencer a Copa do Brasil. Isso tu não fala, Wagner. A mais pura verdade, sendo que contra o E jogou Corinthians ele muito. marcou 3. Isso. Não.
Foi? Acho que foi. Foi 4x0 lá, foi 3 do Maurício e 1 do Gerson. Pode ser. Contra o Corinthians. Everton Vinícius, grande chuteira preta. Eduardo Casagrande, fala, gurizada. Acho que faltou o Adilson Batista, quando a gente falou dos dois, dos jogadores que jogaram nos dois, né? Mas é que o Adilson... Falamos, não lembro se a gente tinha falado. Falamos do Adilson, lógico. O Conrado Costa, pô, gurizada, que resenha maravilhosa. O JP eu acompanhei em outros vídeos falando sobre a conquista de 2016. Sou colorado, mas paro para ouvir cada detalhe de bastidor. Muito obrigado pelo carinho, cara, pelo prestígio. O Vaguinha é Inter, respeita. Eu sempre respeitei, viu? Que fique bem claro. Armando Serrano, muito boa essa resenha das antigas. Futebol de hoje tá muito chato. É isso aí. Olha aqui, Marquês Empório Parrija tá conosco aqui no Chuteira Preta. Chega ali na Carlos Gomes, pede o teu chopp, pede a tua entrada, uma linguicinha com um queijinho, parrigeiro, um pimentãozinho espetacular e depois vai no entrecô, que é categoria. E na saída pega um vinho. Marquês Empório Parrija, segue aí nas redes sociais, @Empório Marquês Parrija, que coisa maravilhosa. KTO, uma empresa apaixonada por pessoas. KTO, te registra lá na KTO e usa o código CHUTEIRA para ganhar 20% de free bet no primeiro depósito. Chuteira é o código. Então tá, a partir de agora, vamos falar sobre os laterais. Eu era fã de lateral. Sempre gostei de lateral esquerdo, porque não sei se vocês concordam, o lateral esquerdo sempre tinha um pouco mais de habilidade. O canhoto, por essência, tem mais habilidade. Por ser canhoto, obviamente, né? Olha aqui, ô Gonçá. Laterais direitos. Jorginho, Cafu, Luiz Carlos Vinck, Pimentel, Vitor. Vitor ganhou. Umas 18 por onde passou, ganhou o título. Russo, é sacanagem. Zé Maria. O Zé Maria jogava muito. Zé Carlos, imitador de pássaros. Balu, Chiquinho. Charles Guerreiro foi volante. Aliás, o Charles Guerreiro era volante, eu acho. Era. Mas jogava improvisado na lateral. Índio primeiro, Índio segundo, Pavãozinho e Anderson Lima. Isso aqui a gente tem que esclarecer que o roteiro foi feito pelo ausente do programa, que é o Carlos Guimarães. Então tem muita sacanagem. Índio primeiro, Índio segundo, tem piada interna aqui, né? Piada interna aqui. Qual foi o lateral direito que te marcou, assim? Cara, assim, ó... brasileiro, memória afetiva, muito longe o Anderson Lima. Muito longe. Mas, assim, longíssimo do segundo. Estrangeiro, o Arce... Sim. Pelas duas passagens, Grêmio e Palmeiras. Jogou uma barbaridade nas duas. E na seleção do Paraguai sobrava muito também. Fez gol em Copa do Mundo, enfim. Mas lateral direito no Brasil, Anderson Lima. E, cara, eu tenho a memória, assim, de alto nível de alguns caras um pouco aleatórios. Assim, por exemplo, Alberto Valentim jogou muito no Atlético Paranaense. Apenas como Alberto. Exatamente. Apenas como Alberto. Até, cara, fiz uma lista aqui. E, tem outro nome aleatório que eu achava muito superestimado. Evanilson, do América Mineiro. Jogou no Borussia Dortmund, no Cruzeiro. Tempão no Borussia. Mas assim, memória afetiva de gostar. Gostava antes do Grêmio, gostei mais ainda no Grêmio, obviamente. Anderson Lima. Jogava muito. O Anderson Lima jogava muita bola. Ele foi seleção brasileira de base, né? Zé Maria. Zé Maria. Horrores também. O Zé Maria não ter ido para uma Copa do Mundo depois é uma barbaridade. Foi pro Parma. É porque a concorrência na década de 90 era muito difícil. Se esses caras jogam bola hoje, JP, pelo amor de Deus, o Brasil tem o Tite não conseguiu achar 2 laterais. Jogou Militão, né? No último jogo. Pra levar pra Copa do Mundo. Entendeu? Então, esses caras aí todos, assim, vamos lá. Bom, Jorginho, Cafu, Vinck, tá? Aí depois ali, Pimentel, que eu achava que jogava muita bola. Vitor. Daí baixa um pouco o nível, né? Russo. Zé Maria. Cara, né? Zé Maria não jogava mais que o Zé Carlos, Aguinha. Muito mais. Muito mais. Poderia ter ido pra Copa do Mundo. Isso. Poderia. Não. Eu não sei por que ele não foi. Eu também não lembro, porque ele jogou boa fase não sei se eliminatória, não lembro muito daquele... Era muito jogador convocado, mas... A lembrança que eu tenho, pode me trair, ele jogou muito mais jogos do que o próprio Zé Carlos, né? E eram contemporâneos, digamos assim, né? Então... Eu JP, agora, e eu falei isso no meu último programa, porque agora eu tô despido. Livre. Eu tô despido dessa... porque falou desse é gremista, porque falou daquele é colorado. Eu nasci em 1980, então eu peguei ali... minha paixão pelo futebol começa com 8, 9 anos de idade. Final dos e anos eu pego 80. como lateral direito do Inter, Luiz Carlos Vinck, claro. né, que depois sai, mas até início da década de 90 ele joga no Internacional e, cara,
Era para ter sido o lateral direito titular da Copa do Mundo de 1994. Acontece que ele tem uma lesão na US Cup, que hoje é a Copa das Confederações, que eu não sei nem se existe mais. Não Existe, né? Não teve no ano passado, né? Foi a US Cup, que foi o torneio Mas será que ele seria preparatório. titular, deixando o Ele era Jorginho? titular. Ele era titular e ele se machucou fazendo um gol na... É uma pena que o Carlos não tá aqui hoje, que o Carlos imita essa comemoração. Ele chuta o chão, sai mancando. É. E aí, o que acontece? A partir dali, ele demora um pouquinho pra voltar pra seleção, e aí entra o Jorginho. Título de 89 do Vasco, ele dá o título pro Vasco. Ele que Põe faz o Sorato cruzamento pro dentro do Sorato. gol, Então, né? assim, me marca muito o Luiz Carlos Vinck. O Vinck com a camisa do Inter, aquela da Plube com aquele número gordinho, sabe? Lembra? Pô, maravilhoso aquilo, maravilhoso. E o carinho especial por ele ser jogador do Internacional. E depois o Vinck joga no Grêmio em 93. Ele joga no Grêmio como lateral direito. Campeão gaúcho, 93. Mas o Vinck jogava muita bola. Eu acho que o Jorginho, pelo que ele fez na Copa de 94, tem uma importância muito maior, em nível... Muito. E até porque jogou no Flamengo, foi campeão no Flamengo também. O Jorginho, ele foi o melhor lateral direito que eu vi. Até hoje. O melhor lateral direito que eu vi jogar foi o Jorginho. Não, eu tenho dificuldade pra achar um outro lateral direito melhor que o Jorginho. Cara, eu respeito mim, é o Jorginho. demais o Cafu por tudo, né? Acho que todo mundo respeita demais o Cafu, né? Mas eu não era um fã do Cafu, assim. Eu não era um cara que olhava o Cafu e... que espetáculo. O Cafu com o São Paulo, ele joga demais. Começou né? de ponteiro. Começava de ponteiro, na Campeão Itália, na na Roma, campeão e no foi muito Milan. bem. Mas também não... Era um estilo assim mais... Muito físico, né? De força física, Muito né? físico, de imposição, de chegada na frente, assim. Mas o Jorginho era o cruzamento dele, que era um negócio fora do normal. Era. Bom, O cruzamento pro gol do Romário contra a Suécia Suécia, na né, semifinal em 94 é de pegar e botar na tela, assim, pra quem, ó, vocês são laterais de agora, vocês vão aprender a cruzar aqui só olhando, metendo esse arco aqui. sim, Então, vou ficar no treino aqui até vocês fazerem igual. pra mim, Jorginho. Agora, essa lista aqui é sacanagem, dos laterais esquerdos. Essa aqui é Roberto Carlos, Felipe. Bah, tá louco. Antes de... Enquanto o Vaguinha se recupera ali, eu só quero falar rapidinho de Deu. laterais direitos. Eu sou um pouquinho, 2 anos mais novo só que o Wagner, então me identifico um pouco com o que tu falaste ali a respeito do Jorginho. Eu, no auge do Jorginho no Flamengo, 87 por ali, eu não vi jogar. Então, quando eu já era adolescente, o Jorginho já jogava no futebol alemão. Quando ele foi para a Copa do Mundo, ele era do... Bayern Munichen. E a lembrança que eu tenho do Jorginho jogando já é um Jorginho pro futebol, quase na terceira idade, jogando Sim. muita bola no Vasco. No Vasco. Como volante. Anos 2000, por ali, Campeão né? da João Como volante Avelange também. como volante. E é quando eu acho que jogadores desse nível, e a gente vai falar de outros ao longo do programa, é quando eu acho que eles mostram algumas coisas que... Tô puxando a brasa pro meu assado. Que eles mostram alguma coisa que a posição que eles jogavam, tipo aconteceu com o Leandro, que eu nunca vi jogar, mas eu sei de estudar e de ouvir os mais velhos falarem. Chega um momento da tua carreira que, dependendo do treinador que tá te colocando pra jogar, ele já não... O que tu tinha de bom pra oferecer na tua posição já não dá mais pela questão física. Mas o que tu tem sobrando me serve em outra posição. Tu tá falando do Jorginho aí. Os laterais esquerdos até tem uma lista maior. Mas eu queria falar do Léo Moura. Tá? Quando tu fala, eu mostro. Essa camiseta aí do Léo Moura. Isso eu jogava muito. É um cara que eu sempre desejei ver jogar aqui em Porto Alegre, no Grêmio. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Ele foi um cara que era talvez, na época moderna, um lateral daquilo que estava na pergunta de abertura ali, Wagner. Um lateral antigo, porque o Léo era um cara que chegava na linha de fundo, geralmente driblando, né? Coisa que às vezes hoje nem os atacantes têm. O Léo tem iniciativa pessoal e no Grêmio já com o cabelo branco tinha iniciativa pessoal, às vezes faltava a perna e conseguiu aos 44 do segundo tempo. Não quero entrar no mérito de maneira certa ou errada, não cabe a mim aqui, não tô pra isso, mas eu pude ver o cara jogar no meio-campo, né? O cara que é ruim, ele não vai pro meio-campo. Não tem como ir pro meio-campo. Esse caminho inverso é impossível de percorrer. Então, assim, ó, o Léo se aposentou jogando fino da bola. Né, eu vou deixar para o nosso convidado falar de quando a gente pular para o lateral esquerdo, que tem um exemplo muito maior, muito mais feliz nessa migração, que jogou no Grêmio também em 2 posições, porque sobrava futebol. Não, mas eu queria fazer esse... E sobre o Cafu, na parceria com o Roberto Carlos, a meu juízo,
Vou aproveitar que o Carlos não tá aqui. Esse é o outro jogador. Isso aí, Rapidinho, antes da gente pular pro lateral esquerdo. O Cafu, pra mim, tá na lista de alguns jogadores que eu tenho maior respeito. Não só pela carreira que fizeram, por reconhecerem os limites que tem. O Cafu é um cara muito consciente das limitações que teve durante a carreira. Uma carreira extraordinária lá fora, uma carreira fora do comum na seleção brasileira, mas sim ao lado de Roberto Carlos e outros, e até na seleção atual, acho que a gente tem exemplos em menor perspectiva, porque ainda não foram campeões do mundo, caras que jogaram muito por alguma coisa que a gente não enxerga no campo. E eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui. Por ter trabalhado em vestiário, eu sei que coisas internas contam muito. Então, respondendo a pergunta que tu não leste ali, Vaguinha, mas tá no roteiro aqui... Opa, desculpa. Não tem importância nenhuma. Cafu e Roberto Carlos merecem o reinado que tiveram? A minha resposta é não. Merecem todos os louros por tudo aquilo que construíram. Agora, reinado é quando tu joga muito mais do que qualquer outro da tua posição. E eles tinham uma concorrência. O Cafu bem menos. Mas o Roberto Carlos ter tido o tempo que teve de titular na seleção brasileira, com a sequência de lateral esquerdo que a gente vai desfilar agora por aqui, para mim foi um atentado ao futebol brasileiro. Esse foi o quadro Falando Mal de Roberto Carlos, que a gente tem um quadro fixo aqui no programa desde o início do Chuteira Preta, e ele é apresentado por João Paulo Fontoura. Eu sou o produtor desse quadro. Mas não tem problema nenhum. Vocês detestam o Roberto Carlos, cara? Como é que pode? É que assim, pelo amor de Deus. eu não me preparei como o Gonzalo se preparou pro episódio, tá? Mas eu de cabeça eu posso te dizer uma coisa que é uma tese que sustentou o Roberto Carlos, principalmente depois que ele encerrou a carreira na seleção brasileira, que contra fatos não argumentos, né? Eu cresci ouvindo isso. Sim. Eu não sou tão a favor dessa afirmativa, mas tudo bem, eu respeito. Ele já não é mais o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid em títulos. O respeito que a torcida do Real Madrid tem a ele, eu não consigo dimensionar. O futebol é subjetivo. Agora, o Marcelo engoliu ele em tudo. Isso não, por isso que eu digo, a fama que o Roberto Carlos tem no Real Madrid e principalmente no Brasil, para mim, depois do Pelé, o jogador com mais fama na seleção brasileira chama-se Roberto Carlos. Não tem outro. Na relação, não é custo-benefício, na relação o que fez para a seleção e a fama que tem depois do Pelé, para mim, é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, depois do Penta, não jogou quase nada na seleção brasileira. Ficou só no nome. A participação do Roberto Carlos e do Cafu no Penta é inócua. A participação do Roberto Carlos em 98... É que a gente não pode rodar os lances em função das orientações do YouTube e pra FIFA. Tá 2-1 pro Brasil contra a Dinamarca, o Roberto Carlos dá uma bicicleta, sai o gol do Laudrup. Tá 0-0 Brasil e França, o Roberto Carlos dá uma bicicleta, sai o gol do Brasil. Brasil e Nigéria tá 2-1 ou 1-0 nas Olimpíadas de 96, o Roberto Carlos bota a bola pra dentro. E a Nigéria ganhou o jogo não por causa desse gol, por causa de outros gols que o Dida tomou naquela tarde lá. Tu imagina, Wagner... Vamos pegar um cara do Inter, tu vai ficar mais à vontade. Diz um César Prates. Cezinha. Porque o Inter, infelizmente... demais. Bom lateral. O Zagallo convocou, né? Tá, tudo bem, mas é que não teve nas seleções convocou o Cezinha. de 2002, por exemplo. Mas vamos pegar então o Polga, que não tem cabimento ter ido pra Copa do Mundo de 2002. Beleza. Tu imagina se o Polga comete algum... Vamos pegar o Lúcio, que se recuperou graças ao Rivaldo e ao Ronaldo. Execrado mais que o Dunga. Não desembarca. A Força Aérea Brasileira não deixa voltar o avião para nisso eu concordo contigo. Então, agora, a gente não pode esquecer que o cara jogava Não, mas a pergunta era se eles merecem um reinado. Esse reinado... Não. Ele é ilusório. Essa pergunta, quem é que fez essa pergunta? Carlos Guimarães. Mas tu mandou pra ele. Os dois, caixa postal os dois, especialmente o Roberto Carlos, deveriam ter sido reservas em 2006, por exemplo. Em 2002, por que eles foram titulares? Aqui tava voando em 2006. Eu acho assim, tá? Tem um lateral aqui... Que era o reserva em 98 do que Roberto teve Carlos. Personalidade, inclusive... Não, tinha na lista Leonardo... O Serginho não foi, né? Tinha na lista Zé Roberto. Não tinha na lista Zé Roberto? Não lembro. Não sei, o Serginho, o que aconteceu? O Serginho chegou um momento Leonardo e Zé Roberto, se eu não me engano. Leonardo jogou de meia. Sim, mas tava lá. Sim, o Zé não foi pra Copa de 98. Não, eu lembro que em 97, o lateral esquerdo em 97 chegou a ser o Serginho, ele recebeu algumas oportunidades. Com o Vanderlei. Isso, só... Felipe também. Que ano foi? 97. Jogar demais. Tá. Daí o que acontece? Não tenho certeza se era o Vanderlei. Não, acho que não. Acho que não. Tá, mas o que acontece? O Serginho chegou uma hora e disse o seguinte, cara, eu não vou sair da Itália pra ir pra seleção pra ver o Roberto Carlos, que vai ser... Ele não disse isso, né? Sim. Mas aí que tá. Sim, não vou pra ser ser eterno reserva pra nunca jogar. Isso aí. Entendeu?
Aí eu vejo uma coisa, assim, se eu pegasse os dois, tá? E disse assim, me dá um, eu pego o Serginho. Tá. Porque o Serginho, cara, o Serginho jogava demais. Sim. O Serginho jogava demais. Só que aí entra a questão de o peso que tinha o Roberto Carlos Sim. no Real Madrid. Exato. Né? Daqui a pouco um peso no vestiário que deve ser absurdo e eu tenho o maior respeito, cara. Não é uma Entendeu? crítica, é uma constatação. Mas eu não consigo ser tão forte como Sim. tu e como o Gonça são em relação ao Não, Roberto tudo Carlos. bem. Mas seguindo aqui, nós temos Roberto Carlos, Felipe, que eu chego a chorar, Atirson, que era muito bom lateral louco. esquerdo. Aí o Nossa. Serginho eu já falei, Júnior. Não, Júnior. Gonçalo, tá na hora, dá o teu depoimento aí. Branco. Sobre o Júnior. Cara, Júnior. o É o Vaguinha... Júnior, não é o maestro. Não, Ah, é a o gente Júnior, falando do esse aqui, ó. Juninho Esse aqui. do Palmeiras. É o Juninho, como se fala. Conhecido no meio do futebol como, Como Juninho, Juninho. essa camisa do Paulo Nunes, né? Mas ele jogou com da o Júnior. Rummel. Sim. JP. E Rummel, essa é uma Rummel. camisa de jogo. Fake, né? E Sabe a história da Rummel, né? não. Não sabe a Mas história da não, Rummel? não desse ano, da Rumo de 9-3. Aí Essa já é a Rumo normal. Cara, Já é a quente? É. Eu elenquei alguns laterais aqui, fiz uma lista. Eu tô tentando abrir a lista do Brasil de 98 para confirmar que era o Zé Roberto, mas tudo Tá. bem. E para mim, assim, eu tenho 3 laterais esquerdos que me marcam demais, assim, memória afetiva 100%. O número 1 é o Gilberto, longe do segundo. Sim. Jogava demais o Gilberto. Uma das minhas maiores frustrações é não ter visto o Gilberto de novo com a camisa do Grêmio com a 10, porque jogava demais. Jogou com a 10, 2003? Jogou com a 10. Sim, sim. né? De novo, tu diz mais tempo ou Não, outra passagem? Quando ele veio pro Cruzeiro, era pro Grêmio que ele devia ter vindo. Veio ser 10 do Cruzeiro, era no Olímpico que ele tinha que ter É jogado. verdade. Depois do 2010 Hertha? ali, É 2009, verdade. 2010, É verdade. 2011. Não lembrava claro. disso. É verdade. O Gilberto tava ali, tinha que estar ali. Já foi pro Cruzeiro de 10. Nossa, jogava Não demais lembrava o Gilberto. Ganhou um jogo do Inter no Beira-Rio, 3-2, fez 2 gols de cabeça. Aí o seguinte, Júnior, Tava lá. né, Tava do impedido. Palmeiras. O segundo tava impedindo. Júnior do Palmeiras jogava muito, fez gol contra a Costa Rica no Penta, né? Sim. E o Felipe. O Felipe era sacanagem. Tanto que foi pro Esse meio, foi esse jogou foi o maior- 2 anos na lateral e foi pro meio porque não tinha cabimento de ser lateral. Paremos Para no as Felipe. máquinas. Não dá, Paremos cara. no Felipe. Não dá. O Felipe jogava muito, cara. O Felipe eu fui... O Felipe jogava muito, cara. Eu fiz um jogo... Eu tava começando pela Pampa, acho que era. Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo no Olímpico. 1x0, gol do Zinho. Felipe acabou com o jogo. Felipe era o ponteiro direito do Flamengo. Centroavante do Flamengo, Negreiros. O Abel, era o Abel técnico. O Abel Isso. montou um time. Isso. E aí disse assim, não, Felipe, tu vai jogar aqui, ó. Aberto pelo lado direito. Cortando pra dentro. Não, jogou muito. não tinha. Não tinha. Sem velocidade nenhuma, ele não era um cara muito ele rápido. largava parado, né? Agora, tu quer ver o que ele jogou? Pega a final do Mundial de... 97. de lateral daí. 98. 98. Contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. Foi um vareio, ali era pra ter dado o Vasco. Não, vareio não, foi um grande jogo. Mas o Vasco foi O superior. Vasco teve Até 5 porque o chances time do Vasco claríssimas era de tão gol. bom quanto o do Real Madrid, né? Eu não sei O se Vasco era uma máquina. é ele que faz o gol. Acho que é o Felipe que faz o gol. É, Ele mas- chuta desviado, né? Isso. E eu acho que ele se penitencia. Eu já vi uma entrevista dele Não é de que ele perna erra um gol direita o feito. gol. Ele erra um Perna gol. direita, o gol. Não faz gol de perna direita, inclusive. Pode ser, ele corta pra dentro e faz o Isso. gol. Esse aí jogava muita Jogou bola. muito. E jogou de 10 no Fluminense e no Flamengo. E não sei se no Vasco também. O No drible- Vasco, o na drible segunda dele- passagem, foi na campeão segunda. na Copa do Brasil. De meia. Time que tinha Eder Luiz e Alexandre na frente. Ó, o Juninho drible dele Pernambucano era na desse frente. tamanho. Era o Ramon. Jogou no o que Inter. jogou no Inter. Bom Isso. jogador. Olha aqui, outros O Vaguinha. laterais, tá? Vamos prosseguir aqui. Quer falar da Eu outra? tenho um relato rapidinho. É nessa semana que a gente tá gravando o programa aqui. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente um grande personagem do futebol brasileiro. Quero tá? ser campeão da vida. Paulo Autuori. Um abraço pro Paulo, que é um cara... o Paulo, atualmente coordenador técnico do Internacional. Cara, primeiro um cara educadíssimo, Gentleman. muito simples, um cara muito legal. E eu falei pra ele, Paulo, eu vou participar de um podcast com 2 grandes amigos meus e eu quero saber quem é o melhor lateral que tu treinou. O Paulo Pô, pegou treinou gente muita graúda. gente, né, cara? Sim, pô, campeão mundial pelo Treinou São Paulo, muita gente. Botafogo, Melhor lateral que ele me respondeu, não que eu vi, que eu treinei. Júnior. Júnior. Era E o lateral esquerdo E dele, ele campo bom. justificou o quê, Gonçalo? Cara, ele justificou a qualidade, jogava muita bola. E um baita cara e jogava muita bola, cara.
O que o Júnior faz contra o River Plate no Monumental de Nunes na semifinal da Libertadores de 2005 pelo São Paulo não tem cabimento. Ele bota o Amoroso dentro do gol, o Amoroso sai aqui, ó. Não lembro. Ele jogava muita bola. Tem uma história maravilhosa do Vampeta. Foi 10 também no Galo O depois. Vampeta, nós tínhamos que trazer o Vampeta pro programa. O dia que ele vier em Porto Alegre, aqui nós vamos Não me levar ele responde o pra WhatsApp, noite. Vampeta. Não tá respondendo o WhatsApp. Tem uma história maravilhosa que depois desse jogo contra a Costa Rica, o Brasil ganhou o jogo e foram passear. Acho que foi o último jogo da primeira fase. Foi. Aí foram passear, porque tava nas oitavas e tal, foram pro shopping, né? Lá na, sei lá, Seul, onde tava lá. Aí, daí o Júnior chegou, e aí, Vamp? Arrebentei com o jogo. O que é? Tá achando que o homem vai te botar no próximo jogo das oitavas? Disse, porra, joguei pra caramba, fiz gol, ganhamos de 5. Caralho, Júnior. Roberto Carlos, rapaz, tu vai jogar? Não joga. Não joga. Os caras se arreavam no Júnior, que sensacional chamavam de essa história. Juninho, né? É. Tudo que Olha ele aqui, falava, ó. os caras diziam que ele não marcava, que ele só ia. É, olha aqui, ó. Branco, Branco fantástico também, jogou demais o Branco. Copa de 86, 90 e 94, né? André Luiz, bom pra caramba do São Paulo. Esse outro cara, Ah, muito. pelo Vanderlei Luxemburgo, saiu de lateral esquerdo pra jogar de segundo homem do meio campo no Corinthians de 2001. Muita habilidade. E jogou muito de volante. Muita habilidade. Jogava Zé muito. Roberto, né? Vamos lá. Pensa. Outro patamar. Gilberto, que a gente já falou. O Fábio Aurélio, que era muito bom jogador. Muito. E teve uma passagem pelo Grêmio que não deu muito certo. Eu acho que Talvez um dos caras mais profissionais que eu tenha visto na lesão, minha vida, né? de Ele Grêmio. sofreu com lesões Primeiro e tal. treino. Primeiro Mas jogava treino, muita cara. bola, Primeiro muita bola. treino. Jogador também Encerrou acima a da carreira no média. Grêmio, nunca mais jogou bola. Silvinho, que era um bom lateral. Kleber Chicletinho. Tá, o Piá. que o Kleber jogou no Inter é brincadeira. Piá, letras garrafais. Isso do é coisa Flamengo. do Carlos Guimarães, não é minha. Roger. Sim. O Roger é outro cara dessa geração aí, pelo que ele jogava, num nível bem abaixo desses outros. Ah, o Guimarães brinca, cara. Mas pelo O que... Guimarães conseguiu botar Marcos Adriano. Ele quer a galhofa. Ai, Mas meu o Roger, Deus do cara, céu, que cara. tem uma qualidade técnica Cássio. superior a vários daí, Jorginho o Roger tinha Paulista. uma função tática, por exemplo, que eu não tenho condição muito de falar atualmente da seleção brasileira, que acompanho menos e conheço menos jogadores como conhecia dessa geração. Vamos assim. lá que eu te ajudo. Não, o Alex Telles, eu tenho visto que é uma alternativa. Ou o Militão pelo lado direito, um cara que recompõe. Para ser um terceiro zagueiro do nível que o Roger foi durante uma década, olha, tem que comer muito feijão. Tem que comer muito feijão. Olha aqui, ó. Cássio. Ele brincou. Dedê. Jefferson. O Dedê é o do Borussia Dortmund. 120 anos na Alemanha. E o Jorginho Paulo. O Jefferson é o do Botafogo, né? Da década de 80. Não, É? Não, qual o Jefferson que ele tá falando? eu tô rindo do Carlos Guimarães. Deve ser o Jefferson do Botafogo. Não, só acho que ele tá pode falando do ser. Jefferson do Inter. Não, tá louco? E na dupla Grenal, olha aqui, ó. Essa lista é pra ti. Alfinete, lateral direito. Itá, lateral esquerdo. Lira era muito bom lateral Muito esquerdo. bom, lateral. Lira. Eduardo Souza, Nós falamos do início. que é essa camisa Que aí. usou essa do Grêmio camisa. de 90. Essa aí tem número ou não? Tem, é número 10. Isso aqui é número 10. Essa era do Juninho. Tu lembra? Juninho jogava muita bola. De aparelho? Porra, jogava muita. Carioca, né? Isso. Jogava muita bola. Juninho. Eduardo Souza, aparência, 82 anos. Odemilson. Veio do América Carioca, eu acho. Muito Jogou magro. num grande do Rio também, não? Marco Antônio, lateral direito do time do Banguzinho. Isso. André Silva, que veio do Botafogo. Monstro. Valmir, que veio da Portuguesa de Desportos. Do Internacional, Marcão, Célio Lino, Daniel, Ronaldo, cara, que veio Eu do não- Santos. Meu eu não lembro quem é esse Deus Ronaldo. do Eu céu. também não. Branco, Cleomir, Admilson, Robinson. Parei só um pouquinho, calma aí. O Cleomir é o auxiliar do Abel? Não. Ah, aquele é Leomir. Leomir. Cleomir veio do Araçatuba, acho, do interior de São Paulo. Só- Admilson veio do Fica mais fácil Mojimirim. agora tu falar da tua Detalhe. lembrança, né? Robinson, que jogava com uma faixa. Quem é esse, cara? Jogava nada. Guimarães Robson não é o fez. centroavante, aquele é Guimarães fez. Robson. É, aquele é Robson. Ele Esse fez aqui era pra- Robinson. Ele fez essa lista. Ele fez sem rindo. Google Rindo. só pro Vaguinha. Inciso. Esse é o detalhe. É, eu e o Improvisado. Gonçalo vamos ficar te ouvindo falar aí, pode falar sozinho. Meu, o Inciso jogava muita bola. Inciso improvisado, Denilson, que foi Cara, eu não conheço foi muito nenhum bom desse- lateral. Gustavo. Quem é e Gustavo, Luciano. Gustavo cara? Luciano é bom, aquele que tinha um Gustavo furo é de aqui assim. 97, é. O Gustavo e o Luciano. O Inter, cara, o Inter passou 20 O Marcão anos não era zagueiro? até achar um lateral esquerdo depois do Daniel Franco, cara. O Inter Não, não, Daniel tinha Franco era um baita lateral jogador. esquerdo, era muito difícil achar um lateral esquerdo.
Muito difícil. Jogou de lateral esquerdo improvisado no Inter dos anos, final não dos anos colocou o 90. Rubens Cardoso aqui, né? Ele não botou o Rubens Cardoso. Hidalgo. Era que bom jogou a lateral o final. Rubens Cardoso, cara. Bom Era bom lateral. Bom lateral. Era bom lateral. E cumpridor, né? Jorge Bom Wagner, lateral, bom lateral. lateral. Outro que veio de 10, não, é tipo o Rubinho, disputou sozinho, ficou em segundo. É. Olha aqui, ó, novo Tudo quadro. Pouca Não, calma gente- aí. Não Você- chegamos? aqui, nós temos que fazer uma corrigir que o Colorado da mesa não Que tu quer não falar? fez essa... É que, cara, o Guimarães vamos lá, que fez essa o lista roteiro... aqui é vergonhosa Não. pro torcedor do Internacional, cara. Marcão, que era... Não é o Marcão zagueiro, Que jogou de do lado do 97. Gamarra. Quem é esse Marcão? Era um lateral direito, que jogou Juventude, era Não um lateral lembro. direito... Célio... Tá. Teve o Célio Lino Denis foi no campeão Inter da Copa também, do Brasil, né? era bom jogador o Célio Lino, não era ruim. Sim, era do time Daniel, campeão de 92, né? Daniel. O Daniel é o melhor são- lateral esquerdo formado na base do Inter. Nos últimos 200 anos. Não teve. Sim, o Daniel da Costa Franco. Recentemente não formou Ronaldo veio do Santos, branco, jogou em Branco, 95 no Inter. Cleomir, horroroso. Admilson, Vamos Robinson. trazer o Cleomir semana que O vem aqui. inciso era bom, o inciso era muito bom. Denilson foi bem em 98. Engraçado que ele não citou o Barão, né? Não tá o Barão Não aqui. tá aqui. Gustavo era reserva, Luciano era reserva. Luizinho então, cara, Neto era também, difícil horroroso. os laterais do Inter, cara. Difícil. Acho que tem um pouco de ingratidão da tua parte, porque teve um cara que fez o caminho oposto desse que a gente tá falando. O cara começou a carreira de ponta esquerda, depois foi jogar como um quarto homem do meio campo, fez gols. É o cara que mais fez gol no Derlei em todos os tempos, por 25 camisetas diferentes. E no Inter, naquele time Pô, Chiquinho, né, cara? Chiquinho jogou bola no Inter. Chiquinho. Chiquinho era talentosíssimo. Mas um cara que quebrou um talentosíssimo. baita galho no Inter, final dos anos 90, início dos anos 2000, porque o time... como é que Teu eu vou ídolo? dizer? Se não meu ídolo, mas um cara que pra mim... Teu ídolo. Não, meu ídolo é o Alex Cabeção. Mas Trabalhou com o Paulo Autori, campeão da América pelo Cruzeiro em 97. Sim. Fez o gol do título, Paulo inclusive. o Elivelton. 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 Jogador decisivo, pé esquerdo fulminante. Não, era bom Tu já jogador. imaginou se o Roberto Carlos tivesse feito algum desses gols aí que o Elivelton fez? Agora pegou pesado. Porque no Real Madrid não precisa imaginar, o Marcelo fez. O Roberto Casal tomando um café se engasgou Eles agora. Testam o Roberto Carlos. Não, é um queria no negócio Grêmio. Na impressionante. seleção, mas não... Pelo menos pra assistir Novo os outros quadro, jogar. pouca gente lembra. O Guimarães Com tomou João alguma Paulo coisinha pra Fontoura. fazer isso aqui, cara. Não E ele pode ser chegou a verdade. sublinhar ali, ó. É. Ele botou um destaque ali, vai. A maior promessa do Grêmio na década de 90, ele não fala aqui, foi um lateral chamado Ricardo. Pouca gente lembra, mas foi um jogador que era comparado ao Arce, porque cobrava faltas. Só por isso. O que também pouca gente lembra é dos gols do lateral Roger. Cara, eu vou falar isso aqui, eu vou perder a amizade com o Roger. Um abraço pro Ricardo. Joga futebol aí contigo? Não, encontrei ele no Marquês Empório Parrija. Não, então 2 abraços. Grande Três. Ricardo, encontrei ele lá e ele tava com a família lá, grande figura. Brincadeiras à E era parte. um lateral direito que, assim, ele não Técnico. apareceu muito porque o Arce não deixava, né? Não, acho que ele vem depois do Arce. Ele vem depois do Arce. Acho, não sei, até fiquei curioso agora pra saber que carreira ele teve. Porque teve muitos jogadores dos anos que não. 2000 ali que foram fazer É, carreira eu acho lá que ele- fora. eu acho Quem era o ele é lateral início do Grêmio em dos anos 99? 2000. Tu lembra do Ricardo? O Valmir? Não lembro. Não, 98 era o 98 o Valmir, 99 o Zé Carlos. 99 o Zé Carlos. Acho que é o Zé Carlos, 99 é o Zé Carlos. Boa lembrança. É, Zé 99, 2000, Zé Carlos 2000 pintava 2000 já pássaros. chega o Anderson. e tem um pouco de Patrício também, 2000, primeira passagem. Tem. E tá aqui sempre ali, né? Exato, vai jogar o Itaqui. Aqui, o Carlos Guimarães é um mau caráter de última qualidade, né, cara? Ele não vem no programa, manda o roteiro e pede pra eu falar dos 5 gols do Roger. Cara, se isso aqui chega num grupo de WhatsApp que a comissão técnica do Grêmio do ano de 2016 tem até hoje, Roger tem só 5 gols na carreira? a brincadeira que a gente fazia com o Roger lá é que o Roger, a cada 100 jogos, fez um gol pelo Grêmio. O primeiro gol dele foi contra o Nacional de Montevidéu. Aí que tá. Ô, Gonça, me ajuda aqui, cara. Golaço. Eu, de Ele fato, já tinha feito um. o Roger encerrou a carreira no Grêmio com 503 jogos, uma coisa assim, tá? Contra o Corinthians, naquele jogo que o Grêmio Que poderia evita o cair rebaixamento em no 2003, centenário. no centenário, 2003. né? Tem outra história do Quem é que faz um golaço de falta naquele jogo, Vaguinha? Anderson Lima. Qual jogo? Grêmio e Corinthians, Anderson última Lima. rodada do Ponta firme, Brasileiro de 2003. clássico. Eu Tu lembrei- sabe bem, não passava um de camisa vermelha por ele. Eu lembrei... Mas eu é lembrei verdade. 4 gols do Roger. Eu sei que foram 5. Tá? Eu Que me a lembro de sacanagem um de com ele lá cabeça era- contra o Fluminense numa Copa do Brasil, não? Não lembra disso? Então é Ele esse. faz o gol do título do Fluminense, né? Não, pelo Não, mas Grêmio. pelo nós estamos Grêmio. falando, Sim, sim, sacanagem pelo pelo Campeonato Grêmio. Brasileiro. Eu sacanei. Campeonato Tava Brasileiro, tava Copa do impedido Brasil. aquele jogo.
Tava impedido mesmo? Não tava. Eu só Ah, sacaneio ele. Mas aqui, ó. Esse contra o Fluminense, se ocorreu, de fato, eu não lembro. Aí talvez seja o quinto gol. Ele fez um contra o Pumas na Libertadores 2003, que o Grêmio tá empatando o jogo no Olímpico 2x2. Ele pega dá um foguete, não sei como ele achou aquele gol. Sim. Nunca foi especialidade do Roger chutar. Sim. Um abraço pro nosso amigo Daniel Japper, da Viva Mais Japper! Vida, que sempre lembra desse gol aqui, que é o último jogo do Grêmio antes do embarque para Tóquio, em 95, que é contra o Criciúma aqui no Campeonato Brasileiro. É um jogo que marca a volta do Adilson Batista depois de operar uma hérnia menos de um mês. O Grêmio ganha um jogo com 1-0. Não vou levantar meu pé aqui, mas o Roger faz o gol com aquele ossinho do tornozelo, sabe? A bola entra picando, que gol bem feio. O Grêmio ganha 1-0. Tu falaste antes ali, um golaço aí, sem sacanagem, na carreira do Roger, é contra o Nacional no Brasileiro, na Libertadores de 98. 4-0, jogo de tarde. Um jogo de tarde, Guilherme jogando esse jogo aí. Luiz Carlos Goiano faz um gol de falta nesse jogo. A gente não colocou aqui, Um homem na acepção pra quem da tá palavra. ouvindo o programa, a gente tem um conceito de falar muito mais sobre jogadores da década Isso, de 80 pra cá, 80, 90, pra entendeu? cá. Então, assim, pode ser que a gente tenha esquecido aqui Sempre. algum lateral do Inter, do Grêmio, dos Claro. anos 2000, por exemplo. Não falamos aqui do Ceará. Pô, vocês não falaram do Ceará. O Ceará é 2000 pra cá. O Ceará é 2006, né, cara? Então, assim, o cara que parou o Ronaldinho Gaúcho, né? Que jogou Marcou bem. o Ronaldinho Que jogou bem no Inter. Baita jogador. Jogou bem, muita cara. bola. Então, E eu não vou perguntar só pro pra Wagner. contextualizar. Que o Wagner não vai lembrar. E vou sacanear de novo o Roger. Eu acho que nem ele lembra. O Roger fez gol de título pelo Grêmio. Contra quem e qual foi o título? Não tenho a menor ideia. Já falamos aqui. Já falamos Já aqui, senão falamos que não aqui. vê todos os episódios. Copa Renner, em Cidreira. Grêmio Esporte. Ele ajeita a gola na camisa, vai lá e faz um gol de pênalti. Se a minha memória não me trai, o Roger faz um gol de cabeça numa Copa do Brasil. Eu tava no Olímpico, por isso que tenho essa memória. Pode ser. É o gol na goleira da geral, cruzamento do escanteio batido pela esquerda e ele entra no primeiro pau. Se não me falha a memória, foi o Roger Não que fez adianta esse nem gol. ligar jogo? pra ele aqui que ele não vai lembrar. Eu acho que Grêmio e Fluminense, 2003, 2004. Não, 4 ele já não tava 4 mais. ele já não tava, 3 talvez. Pode ser. Tenho essa impressão que Pode ser. aconteceu. Podemos ir para o olho no lance? Quem manda no programa é tu. Olho no lance! A imaginação presente na voz marcante de Silvio Luiz, sem patrocinador. Vamos patrocinar o Chuteira Preta, rapaziada. Olha aqui, ó. É pro Wagner ler. Um Brasil e Argentina para aquecer o coração. Era muito craque em campo. Foi um amistoso em 1993 e teve gol com cruzamento de um lateral. Em campo, Maradona, Canidia, Batistuta, Mancuso, Bebetinho Balanço. Eu botei Bebetinho Balanço. Careca, Raí e Luiz Henrique em letras garrafais. Que fez o gol do Brasil. Pouca gente lembra desse jogo, mas a gente aqui relembra. Solta o VT. Baú do esporte no saldo. Cópia escancarada do Muito bom. plágio total do baú do esporte. Vamos lá. Em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, o que valeu mesmo foi a volta de Dom Diego Maradona à seleção argentina. O Brasil não jogou bem, mas ainda assim conseguiu o empate. Cafu. Até que o Brasil Sobrando começou saúde. bem, Baita aos cruza- 5 baita minutos, cruzado. Cafu fez bonita jogada, mas Careca Putz. perdeu a chance. Acompanhe. 93, carequinha. Monumental de Nunes é demais, né? É de... Olha a resposta argentina. Tem coisa igual. Maradona começa a jogada e corre para a área. A zaga brasileira. E o uniforme da Argentina. Que é isso? Pior ainda. Mais bonito. do Isso é mundo. amistoso, é? 16 minutos, Luiz Henrique perde na intermediária. Mauro Silva vai consertar e erra também. Olha aí. Meu Deus. Detalhe, não tem repórter. É uma nota coberta do Fernando Vanucci. Incrível do goleiro Tafarel. Imagina Não, se eles não, não não. iam achar o gol do Tafarel falhando. Imagina se eles não iam achar. Agora Dom Diego tem uma falta para bater e bate no travessão. Veja no replay. Tafa tava nela, hein? Os argentinos dominam o jogo e Batistuta dá show pra galera. Que jogava esse Quem rapaz? é que entrou correndo ali? Bah, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Só aos 40 minutos o Brasil foi Ó, a cruzada do Cafu. Uma girafa no cabeceada. cruzamento de branco, Raí ajeitou. E Isla salvou na cabeça. Islas. Luiz Islas. Assim, 1 para a Argentina, 0 para Cara, como é que ele pode não ter repórter nesse jogo, Wagner? Cadê o Islas- repórter, o Wagner? Islas tinha 95 anos. animado. Bebeto aproveitou a falha de Altamirano. Já diria um amigo meu, não separava a briga nunca. Não dominou. A metidinha do Bebeto jogava muito. Vamos, Carecone. Que grande jogo, hein? Bah.
cruza na área de Batistuta, isso mesmo, Batistuta livre, carecer nas nuvens. Mais uma vez, pra você. Falhou o Tafarel aí, JP? Não. Não. Detalhe pro jeito... Olha, ouçam o Vanucci. Chega o empate, Cafu cruza na direita no primeiro pau, Luiz Henrique enfia a cabeça. Era bom o Luiz Henrique, cara. Ele não foi pra Copa, né? Do Neguinho Esperto, hoje da Presídio Central. E aí veio o lado feio da festa. Ruggeri, Valdo trocaram empurrões. Valdo, cara. Ruggeri comentarista hoje. Sim. E foi só. Final de jogo, Argentina 1, Brasil 1. Nas comemorações dos 100 anos da Associação Argentina de Futebol. Henrique. Tá bom, empatezinho lá, tá Apenas ótimo. Henrique. Luiz Henrique, bom jogador, Bom jogador. meia chegador, entrava na área. E ali, no lance, Seria hoje extrema, né? no lance nos do times de Cafu hoje. tem um pouco do que a gente conversou, né? Até vale pro Cafu em alguns momentos, não posso ser tão crítico assim. O que eu sinto que não existe, ou existe cada vez menos nos laterais hoje, é que os caras precisam dominar a bola pra cruzar, né, cara? E a gente, tu citaste ali, foi tu que falaste no início do gol do Sorato. O Paulo Vink. Roberto, o Vink vem e já bota de uma vez a bola na área, cara. Outra coisa que o Arce tinha, vinha correndo e já cruza de uma vez. Hoje os caras param a bola pra poder cruzar. Qual foi o último lateral que a gente lembra aqui hoje em dia que cruzava bem pra caramba? Futebol brasileiro aqui. Pô, baita. É. Cara, um dos últimos é o Kleber. Não, o Kleber passava, é outra. Era outro, Não, era outra mas história. te dou razão, te dou É razão. um dos últimos, Não, cara. o O Kleber Kleber parou de jogar há quanto tempo, cara? Cara, quem é que vai ser o lateral direito da seleção brasileira na Copa? O Danilo. Testou o Militão Pela segunda Copa seguida. Vai levar Foi expulso no amistoso Emerson Royal, aparentemente perdeu espaço. Vai levar um zagueiro a mais e o do Militão vai ser backup da direita. Exato, exatamente. Pela segunda Copa vai ser o Danilo. Na outra Copa o reserva foi o Fagner. Que não joga é o jogo. mau jogador, eu não acho que tá legal, tá justo ele tá na Copa do Mundo, mas se a gente pegar o Danilo e jogar pros anos 90, ele Como não fica nem tu pega imagina- essa lista aqui, ó. Se Deus quiser, daqui a 20 anos o Chuteira Preta vai seguir no ar, a gente vai estar um pouco mais velho, Vaguinha. Um pouquinho mais velho. Tu ainda com mais grana na conta. É verdade. Tu imagina a gente reproduzir essa lista e colocar o Danilo? Reproduzir uma lista a Não. partir de então e colocar o Danilo? É difícil. Aí tu vai olhar a carreira do cara. O cara jogou em tudo que jogou no Real Madrid, jogou no Real Madrid, na Juventus, Manchester campeão em tudo City. que lugar, jogou 2 Copas do Mundo. E futebol, do que a vamos gente pegar. gosta. É só usar. Vamos lá. Reserva em 2002, Belete, melhor que o Danilo. Reserva em 2006, Cicinho, melhor que o Danilo. Maicon, muito o Cicinho melhor foi em que o Danilo. 2006? Sim. O Cicinho dá uma assistência de cabeça pro gol de cabeça do Ronaldo contra o Japão. Quem é que fez gol contra o Japão, JP? Gilberto. Muito obrigado. O Gilberto e o Júnior têm o mesmo número de gols que o Roberto Carlos em Copa do Mundo. Só que cada um disputou um jogo, o Roberto Carlos disputou uns 16. Fez um gol contra a China. Um 4-0, Brasil e China. O Branco também. Tem mesmo número de gols, Roberto Carlos. Mas ele jogou 3 Copas, né? É. Só que tava 2-2 Brasil e Holanda. Por que vocês acham que tá tão difícil de formar laterais assim, apoiadores, laterais com qualidade? Cara, Por causa dos esquemas de jogo? Eu ia tentar responder Que por que isso. é? Eu não tinha que estar o Carlos aqui. Se o Gonça quiser falar, eu não gosto de parte tática, não domino. Sou só um palpiteiro. Eu acho que porque os beiradas, como se fala atualmente, tomaram o Os lugar beiradas. Os beiradas assumiram isso o papel de chegar na linha de fundo, como os laterais que a gente falou aqui que gostavam, né? O Atirson chegava na linha de fundo pra dentro da área. Atirson jogava demais, né? O Gilberto chegava a Jogava muito drible. Atirson. Hoje tu não vê um lateral invadindo a área. Não vê? cara, eu, é que hoje eu em sou dia- fã por exemplo, o Bustos do Internacional hoje, né? Nós estamos em 2022 falando sobre Bom laterais. O Bustos é um cara que O atual lateral do Inter joga muita bola. é lateral. agressivo, ele Ah, vai pra lateral. dentro, mas não é um cara que tem um cruzamento também. Não Mas tem ele- assim como ponto forte o cruzamento. Não tem, né? mas aí boa lembrança, nesse caso não tem o cruzamento, mas ele chega com tanta facilidade na área que talvez só botar a bola na área, não Mas- sei qual foi o gol mas- que teve esses dias, que ele só botou na Mas, área e por alguém exemplo- botou pra dentro. Mas, por exemplo, Léo Moura jogava isso. horrores. Cruzava. Ele chegou... Mas ele não era um exímio cruzador. Exato. Ele Exímio dava mais- cruzador ele era o passava. Arce. Exato. Esse era um exímio Porque cruzador, não o chegava Anderson na Lima. linha, cruzava O Léo- quase da intermediária. O Léo Moura chegava na combinação. na O combinação. Léo Moura é fora de época. O Léo Moura era pra estar nos anos 80, Isso, 90. isso, Jogador de... isso. Mas O Léo Moura chegava começou em o 98 Kleber, no Botafogo. Chegava até tão 99 perto no da área. Botafogo. Uma vez eu vi qual foi o jogador do Inter. Acho que foi o Alexandro. Foram contemporâneos no Inter, né? Acho que campeão da América Sim, 2010, claro. né? Quem? O Alexandre Alexandro. Kleber, e o claro, Kleber, chicletinho. Sim, 2010. Acho que foi o Alexandro. Eles tinham combinado.
conforme o local que o Kleber conseguisse chegar com a bola, se fosse até a linha de fundo ou um pouquinho antes, eles já tinham combinado aonde o Alexandre se posicionaria. Se fosse naquela última bola que tá saindo, sabe? Ele sabia que a cavada era no segundo pau. Se ele chegasse um pouquinho antes, ele atacava o primeiro pau. O gol do Sobis contra o Chivas é o cruzamento do Kleber, assim, já na entrada da área, pelo lado esquerdo, né? Que ele dá um tapa pro Sobis entrar e antecipar do goleiro do Chivas e fazer acho que aquele é o gol do 1-0 contra o Chivas aqui em Porto Alegre. Aqui o Chivas sai na frente. O Chivas sai na frente. Então foi o gol do 1-1 ali. Pode ser, pode ser. Então, a goleira assim, da esquerda. com tapa, né? E o gol que faz o contra gol, o meu Banfield no argentino, tá de sacanagem. o Kleber era dos últimos, assim, do Inter, me ajuda que eu aí, lembro. Vaguinha. O Kleber, ele vem do Santos pro Inter, né? Sim. Veio do Santos com a ajuda do Delcir Sonda, né? Porque no Santos, a gente acabou não falando, o Kleber é um dos caras que no Santos, eu recordo bem, no Corinthians não, ele também joga de meia. Ele veio pro Inter em 2008 ou 2009, Vaguinha. Puxa, não me lembro. Eu não me E lembro no se foi Inter 8 ele ou 9, não joga tá? de meia, né? Mas Nenhuma vez. 2007... Em 8 o Inter é campeão da Sul-Americana, mas ele não tá no time, né? Não, Então ele veio em não 9. tinha chegado. Boa É o lembrança. Marcão. É o Marcão. Matou a charada, isso Ele aí, veio em veio em 9. O Kleber, em 2007, no Santos, era lateral esquerdo com a camisa 3, porque o 10 era do Zé. Não, tudo na bem, verdade, no tudo Santos bem. era o Depois lateral o esquerdo, Zé era mais sai, ele 3, jogou né? de 10. O Zé sai e o Kleber pega 10. Não, eu isso quero aí. dizer que no Inter, talvez porque E já tivesse o Carlinhos assumiu a D'Alessandro, lateral talvez não, esquerda. já tinha o D'Alessandro, agora que eu me dei conta, é óbvio, não tinha como o Kleber jogar. Por mais que jogasse bola, aí, meu querido, a 10 é do D'Alessandro. Ele não seguiu jogando. Mas ele poderia jogar numa evento- segunda linha de 4 pela frente, aberto e o D'Alessandro por dentro. Mas a mudança dos laterais, para mim, é muito a concepção do jogo hoje, cara. Como os extremas, enfim, ponteiros, como quiserem, dominaram o jogo. Hoje, cara, a gente tem muito esquema. Hoje tem muito 3-4-3 na Europa, que é em tese onde os caras inovam, fazem alguma coisa. Agora a pergunta pra gente... E os beiradas também cumprem função de lateral, na medida que por recompõe. exemplo, o lateral esquerdo do Guardiola, que é, vamos lá, melhor técnico do mundo, longe do segundo. É um cara que era lateral direito, que joga uma barbaridade, que é o João Cancelo, que é português, que joga trazendo pro meio, e ele é o cara que mais chuta gol no time do City, por exemplo. Pior lateral direito da história do Grêmio. Que sacanagem. História não, da década de 90, 80... O esquerdo eu 90. sei de sopetão. Esquerdo. Escalona. César era ruim, meu Deus do céu. Eu tenho um assim na direita, JP vai vir comigo nessa. Michel. Veio do Santos, horroroso. 2004. Michel, Motivo, bodoso. Bodoso, né? Do Inter, tem muita coisinha. O Inter era um prato cheio. O Inter é mais- Valdir. O loirinho, né? Nilson. Não, o Valdir era um moreno alto. Qual é um loirinho? Nilson. Era um loirinho, né? Nilson. É. A Valdir, cara. O Valdir era um mais brucutinho. Raoni. Forte. No Grêmio. Raoni. O lateral esquerdo, né? Fez gol contra o... Não, assim... Esporte, 1-0 na Ilha do Cara, Retiro. esse é delicado um assunto assim, né? Porque tem caras que jogaram por Grêmio, Inter e outros clubes que não são da profissão. Nada contra. Tem caras que exercem a nossa profissão. Eu vou citar um aqui. Mas como é que chegaram? Posso citar bom, um? aí- Cita um. Tu me autoriza a citar um? Não, eu teria vários pra citar, que eu acho deselegante até da minha parte, mas eu não vou tenho, citar. tenho isso bem claro O em Guimarães mim. fez aqui é brincadeira, cara. A gente teve comentarista, vou Robinson. falar da nossa profissão, a gente teve comentarista num grande veículo aqui em Porto Alegre, o cara era gago. Ainda é gago. Não sei quem é que ele tá falando. Tá. No futebol também tem. Tá, Cara, fala os qual dois, é. os dois... Qual jogador que não é? Os dois tiveram muito... Cara, eu não vou porque é eu não vou desrespeitoso, mas tem cara que dizer, jogou- porque em respeito ao JP, vou eu não te dar Me uma- manda no WhatsApp aqui, Te manda no WhatsApp. não vou falar. Eu já tive essa discussão Não, manda com o agora, Roger, agora. quando era técnico do Grêmio. Eu falei, Roger, tem alguns jogadores que tu escalaste. Que não são do... Não. Que se tiver um final de semana, nós de férias, eu levo eu, Vaguinho, Gonçalo, os amigos do JP contra os amigos do Roger. E tu leva alguns jogadores que jogaram contigo no profissional do Grêmio, eu escolho alguns amigos meus. E mando vir teu time. Eu vou te dar um jogador, eu vou te dizer um agora. Essa é tô por minha curioso pra conta. saber quem é Essa é esse. por minha conta, não é, TJ? Eu sei quem é o número 1 dessa lista que ele tá falando, por isso que eu não vou dizer. Mas esse não é esse que eu vou falar, esse é por minha conta. O Wallace Oliveira nunca foi jogador de futebol em lugar nenhum. Jogou no Chelsea, veio pro Grêmio do Chelsea. É, mas aqui nem jogou, né? Jogou 2, 3 partidas. É, tu nem que aqui, acha nem que nem lugar jogou. nenhum. Jogou bastante aqui. Que acha? Jogou nem um jogou. pouquinho. Jogou É? um pouquinho. Jogou. Cara, manda agora no WhatsApp aqui. Eu não juro que eu não vou ler no ar. Só me manda agora. Tá Não vou terminando ler. o programa, depois eu te mando. Falta 5 minutos, me manda. pelo amor, eu quero vou rir ser junto desrespeitoso. com Eu só, vocês. é que eu digo assim, eu tenho muito respeito por aquilo que eu falo. Então assim, o cara jogou futebol. Eu tenho essa discussão que eu repito com o Ró, tive essa discussão em bom nível, porque eu sei
Quer dizer, eu sei porque vi, mas eu não imagino a dificuldade. Era o argumento que eu ouvia. Pô, pra chegar num Grêmio, num Inter, num grande clube, o funil é enorme. O guri desde 7 anos tem o sonho, é pobre, vence as drogas, vence as dificuldades, vence uma competição absurda. Agora eu tô acompanhando, por exemplo, o filho do Marcelo Oliveira. Tá jogando no Sub-11 do Grêmio. Pô, é sensacional o envolvimento da família dele com então, Eu vi o Marcelo esses dias na rua. Foram campeões Sub-11 domingo de um campeonato que eu não sei o nome. Então, assim, ó, é um funil enorme para chegar no profissional. Nossa. Eu reconheço a dificuldade. Mas o sucesso de ter ter passado o funil... Tem jogador que não podia nunca ter vestido a camisa de Grêmio. É isso. Então, assim, ó, por mais Tem uma lista de 100 nomes. por mais desrespeitoso, muito mais. desrespeitoso não é, antipático Muito que seja mais. isso é verdadeiro. Isso não dá bola ao jogador. Isso não ter jogado, o cara foi profissional do Grêmio. Tá bem, parabéns, feliz. Eu vou te dar aqui o pior lateral de agora, tu me perguntou, agora eu me lembrei, o pior lateral que eu vi. no Direito ou Grêmio. esquerdo? Direito, Jusemar. Veio da Geórgia pro Grêmio. Dino Nutilipse, da Geórgia, aí tu já sabe, Na já lateral diz tudo, esquerdo né? que eu vi assim, ó, O Inter teve diz muita tudo. coisinha ruim lateral na década esquerdo de que eu vi. 90. Bah. O Scalona, pra mim, é um ranço da Batalha dos Aflitos. É uma tese. Um dia que nós fizermos só sobre a Batalha dos Aflitos, eu vou dizer. A Batalha dos Aflitos só existiu por causa do Scalona. Só por causa E esse tu dele. me convida. Ele que fez a guerra toda. Não, O lateral direito do Tá Náutico, que erra o primeiro pênalti, era um bom lateral, tem histórico em seleção de base. isso, Bruno cara, Carvalho. É. Nossa, boa. Direito, lateral Bruno direito, né? Carvalho, lateral direito, jogou no Isso, Flamengo. no Flamengo, Vasco. É a base do Vasco. Batalha dos Aflitos estava 0x0, uma pressão do Náutico. Ou o Náutico ia ganhar de 1x0 e eliminar o Grêmio, classificar. Ou o Grêmio ia segurar a pressão, terminar 0x0 e o Grêmio ia subir em segundo. Era isso que ia acontecer. Sim. E aí os O caras Scalona bota a mão na bola que nem tu botava lá em Osório, assim, pra avacalhar o jogo. É, isso aí. Sabe, Não foi uma falta que vai. Não, ele bota a bota mão na bola no lance da lateral, ele avacalhou o jogo. Eu, como jornalista e colorado, que eu não, né, eu, graças a Deus eu consegui separar muito bem isso. Eu tinha uma raiva do Hidalgo, cara. Em qual dos dois times? No Inter, né? No Grêmio eu ficava feliz. Porque ele não jogava Que nada. barbaridade. Nada. E ele Nada, foi campeão do mundo, cara. Exato. E assim... E o campeão E do ao mundo mesmo jogando tempo- o primeiro jogo Ah. contra o como é que é o nome? Al-Ain, né? Awali. Al-Ali, perdão. Al-Ahly. Ele não jogou, né? Ele joga, ele não Ah, joga ele e é joga. contra o Barcelona. Gol do Isso, ele angolano jogou contra o Flávio contra o Inter. Tu que é um repórter bem Só que informado, ao sabe mesmo- que só os que ao- jogadores interferiram. Só que ao mesmo tempo, e aí olhando a minha situação como jornalista, o cara era muito fino. Cara. Eu peguei muito pouco ele de fino, repórter. peruano, gente boa. boa praça, um cara muito fino. Só Vai que, pro Grêmio no cara, ano seguinte, né? foi pro Grêmio. outro, Só né, que, cara, Vaguinha? pelo Bustos, amor né? de Deus, cara, ele Pelo jogou amor bem de no Deus, Libertar. Jogou bem no Libertar. Só que, cara, no Inter ele não conseguia jogar, cara. E ele foi titular do Inter, porque o Rubens Cardoso acho que se machucou. E aí ele ficava revezando ali com o Rubens Cardoso. Só que, cara, não tinha condição Ele de ser vem no titular segundo do Inter. semestre de 2006, quando o Jorge O Wagner é Inter vendido. ganha do Libertar na semifinal, o Hidalgo é titular do Libertar. Isso aí. Claro, o Guinha Azul Hidalgo é também. titular. Hidalgo e Guinha Azul. É verdade. Isso aí, né? exatamente. Quem é que queria falar? O Bustos também. o né? Bustos, é. Bustos também. O Bustos eu fiz o jogo lá em Cúcuta. Inclusive perdi o voo na Tu tá volta. louco. E o Bustos era o titular do Cúcuta, quando o Grêmio contratou ele. Eu perdia. Brother Menezes era o técnico do Grêmio, 2007. Os jogadores do Grêmio naquela ocasião não sabem a cor da bola até hoje daquele jogo. Foi 3-1. 3x1. Fora Foi o banho o jogo de bola. da primeira fase, né? Só que tem uma coisa Depois também... o Cúcuta classifica e faz a semifinal contra o Boca. Eu tenho uma tese sobre o Bustos que é uma tese meio João Paulo Fontoriana, assim, que é o seguinte. O Bustos, ele só sabia fazer uma coisa, que era bater falta. Chegou no Grêmio, que falta era o Tcheco, cara. Não fazia sentido nenhum. Verdade. Ele jogou um jogo, primeiro jogo dele, contra o Vasco no Olímpico. Falta, 8 minutos, gol. Mas Nunca mais bateu também, falta. Ele teve uma certa timidez. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal, então, do Viva Mais Vida, grande Daniel. Abraço toda a equipe do Marquês Empório Parrilla, que sempre nos recebe muito bem. KTO, utiliza lá o nosso bônus promocional, que é o 20% de free bet, utilizando o código chuteira, e comece a brincar lá. KTO.com, não tem aplicativo, é só site, KTO.com, te registra lá. Um abraço também pro Matheus, da Caporal Teve Conteúdo. um grande momento. Campeão de pádel. Parabéns, viu? Campeão de pádel, mas não do pegou esporte o Gonça. do... Né, não É sei, mesmo? mas foi final de semana, não sei do que, mas foi campeão Mas do pádel. não pegou o Gonça, Não então, pegou porque o o Gonça Gonça. atropela. Vem cá, O Gonça atropela até as raquetes, ó. É a minha testa, eu atropelo. Quem foi o lateral esquerdo que o Play indicou pro Grêmio em 2004? O Play Eu sei. indicou o Eu lateral sei. esquerdo do... Loiro. Do Caxias ou do Glória? Deve ter sido. Glória. Esqueci o nome.
Também pena que 59 e 17, não vai dar tempo de falar. Não, tu sabe o nome. Cristiano. Cristiano. Quem é que o Grêmio trouxe do ABC pra lateral esquerda em 2004? Marciano. E pra direita? Ricardinho. Não, É, Lucianinho. Lucianinho. Galera, obrigado. Gonça, obrigado. Eu que agradeço, Grêmio. Esperamos Vai deixar mais alguma com a gente Todas as dessas daí? terças te esperamos aqui. Tem cadeira sobrando. Vai deixar alguma? Tu vai levar do Viola? Não, da batalha. Viola é minha. Da batalha dos aflitos. Pô, Como é. diz o JP, pouca gente sabe mais do que eu da batalha dos Quem aflitos. quiser patrocinar esse Ribeiro quadro Neto, aí... sabe ou não? Ah, tem que saber. Tava né? lá, Tava né? lá. Mas teve repórter que ficou de costas pro E gol. o Batata foi expulso. Né? Hein? Hã? Teve repórter que ficou de costas pro gol. Não viu o gol do Anderson. Com essa manchete a gente encerra o Chuteira Preta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.